E aí pessoal, tudo bem? Sou Magno Borgo e vamos continuar aqui a nossa série de vídeos sobre o Mocha Pro. Agora eu estou usando o Mocha Pro 2024. Vou deixar meu recado, se você for comprar ou fazer alguma assinatura da Boris, use meu link aí embaixo, você ganha 15% de desconto. Vamos dar uma olhada na interface aqui do 2024 em relação ao vídeo anterior, que foi feito há 10 anos atrás. A gente tem algumas mudanças de interface, basicamente as visualizações de interface estão aqui. Nós temos aqui, ó, Workspaces, e temos aqui também como selecionar. O Workspace Classic, que é o que eu estava usando no vídeo anterior, usualmente, é o que é mais completo. Nós temos todos os atributos, todas as propriedades, etc. A gente tem um Workspace chamado Essentials, que eles fizeram um Workspace mais resumido, mais amigável aí para quem quer só traquear um pouco. O usuário noob, aquele que não manja muito, tem os ícones grandão aqui e tal. É para o pessoal que está começando, mas a gente vai usar o Classic aqui porque tem todos os parâmetros e é muito melhor aí para trabalhar quando você já está acostumado. E daí tem outros modos aqui, roto, que deixa a tela maior, enfim, você pode também customizar. Vamos aproveitar que estamos aqui, vamos usar ferramentas novas aí do Mocha 2024, ou das versões mais recentes, né? Nós temos aqui, ó, a ferramenta de desenho livre, que permite você clicar e arrastar e criar um desenho como se fosse uma ferramenta de laço, né? Botão direito você finaliza. E essa ferramenta, então, permite você desenhar rapidamente coisas sem ficar clicando. Depois que você finalizou, você tem uma aba chamada Detail aqui, que você pode também aumentar ou diminuir o detalhe da curva de acordo com a complexidade. Como é que você usa esse detalhe aqui, ó? Porque se eu tentar mexer aqui, ó, você vai ver que ele não está mexendo nada. Você tem que clicar na ferramenta, clicar na curva, e daí você coloca ali, ó, mais ou menos pontos, para ele adicionar ou reduzir pontos automaticamente. Se você faz uma curva mais detalhada, a gente vai ter bastante pontos, e a gente pode vir aqui então e diminuir a quantidade de pontos aí de acordo com ele tenta manter o máximo do desenho que você fez. A outra ferramenta é a ferramenta de desenho magnético, você clica na borda e ele vai seguindo a borda. Enquanto você vai arrastando, ele vai seguindo. Se você acha que você precisa adicionar mais pontos em algum lugar para dar um detalhe, você clica e daí continua. E qualquer coisa você clica para dar uma forçada quando você quer que ele siga os pontos, né, do elemento que você está fazendo o desenho aí. Então é bem interessante que ele segue as bordas das coisas e botão direito para finalizar. Da mesma maneira, ele também tem a aba de detalhes, só você clicar na ferramenta, clicar no layer e daí mexer nos detalhes ali para colocar mais ou menos detalhes. Outra novidade que temos no Mocha é o Area Brush. Esse ícone aqui, você tem um paintbrush que desenha shapes para você. Então, no modo Quick Mask, você começa a pintar. E aí, a hora que você finaliza, ele gera o shape. Você também tem o controle de detail, assim como nos outros magnéticos e freehand. E você pode usar com o Quick Mask ou sem. Se você tiver com o Quick Mask desligado, aí a hora que você solta, ele já libera o shape para você. No Quick Mask não, você deixa ele, vai pintando, você pode pintar várias áreas, e aí só a hora que você clica ali que ele vai gerar o shape. Uma maneira mais divertida aí de gerar o shape. Ele tem um Fill Gaps aqui para fechar buraquinhos, caso fiquem uns buraquinhos ali, você pode usar o Fill Gaps para controlar se ele vai fazer um shape inteiro ou se ele vai fazer a parte interna também. E para controlar o raio desse elemento, você pode controlar direto aqui, segurando Ctrl ou Command no Mac e arrasta, ou usando os colchetes, você também aumenta e diminui o tamanho do brush, para que na hora que você for pintar, você tenha um controle mais rápido. Acho que o Ctrl e Command é o mais rápido aqui, para você controlar, porque é mais interativo. E aí clica ali para finalizar. Então, são várias alternativas que você tem aí para criar máscaras mais rápido dentro do Mocha. E vamos falar aqui do Power Mesh, que traqueia, usando uma malha poligonal, ou vértices, deformação dentro de um Planar Tracker. Eu fiz um tracking aqui nessa menina, dá para você entender o que ele faz. Ele tenta, dentro da região do planar, também traquear deformações. E aí a gente pode usar isso daí em todos os outros módulos do Mocha, né, para fazer roto, para fazer inserções,
e para ter um movimento mais refinado usando esse tipo de tracking adicional. Eu acho que das ferramentas que foram introduzidas no Mocha nos últimos anos, é uma das ferramentas mais interessantes. Vamos ver como é que a gente utiliza essa ferramenta. Vamos começar aqui, ó. Vou fazer um tracking para o braço dessa menina. Vamos ver o que a gente consegue traquear com essa tecnologia. Então, essa tecnologia, ela tem alguns pontos fortes e pontos fracos. Primeiro, quanto mais área de tracking você tiver, melhor ela vai ser. Ou seja, para você traquear coisas pequenas, como um poste desse aqui, coisas finas, ou muito pequenas em área, ela não se dá muito bem. E quando tem muito motion blur, quando tem muito desfoque, quando movimenta muito rápido, ela também não funciona muito bem. Tudo começa desenhando o shape. Primeiro você determina a área dos polígonos. Quando a gente for criar a malha poligonal, a gente quer criar uma malha que seja maior que o elemento. Se você criar uma área muito justa, não vai dar certo, que aí ele traqueia muito justo e não fica bom. Então, usualmente a gente tem alguns pontos de polígonos para fora do elemento que a gente quer traquear, e depois a gente troca a área de roto pela área que a gente realmente quer fazer a roto. Para fazer o mesh, a gente clica aqui em mesh, com o layer selecionado, né? E ele vai começar a gerar aqui os parâmetros do mesh, nessa aba de Mesh Generation aqui, ó. A gente tem o modo uniforme, que são esses quadrados perfeitos, e a gente tem o modo automático. Quando você muda os parâmetros aqui, você clica em Generate Mesh, e ele vai gerar aqui um mesh que ele acha o ideal pelo contraste que ele está vendo ali, ou enfim, pela região. E aí você tem aqui o Mesh Size, que é mais ou menos o tamanho em pixels de cada polígono. Se eu diminuir aqui, por exemplo, ele vai criar mais ou menos polígonos. Se eu colocar bastante valores grandes, você vai ver que ele cria bem poucos polígonos. Nesse caso aqui eu acho que eu vou usar o uniforme, que vai dar um mesh mais apropriado, e a gente tem que colocar um mesh apropriado de acordo com o que está traqueando, né? Ou seja, as deformações. Por exemplo, tem um ponto no cotovelo, na mão aqui só tem um ponto, tá vendo? Então, para eu traquear essa mão aqui, não está muito ideal. A gente tem que ter a quantidade de pontos que tenha, cada ponto desses vai ser traqueado, então, de repente a gente pode ter uma malha bem fina assim, vamos colocar 15 aqui, eu acho que vai ser legal. 15, já é um bom compromisso aí de detalhe. Quanto mais ponto, obviamente, mais lento fica. Então também não dá para você colocar muito pequeno. Qualquer momento você pode limpar o mesh, e sempre que você mudar aqui os parâmetros, você vai gerar o mesh novamente. Tem uma opção para ele criar pontos aqui no mesh de acordo com a curva, ou seja, ele obrigatoriamente vai criar vértices na curva que você desenhou, o que é interessante também. E ele tem um elemento que funciona no modo automático ali, que chama contraste adaptativo. Né? Ele acha mais pontos em regiões de baixa textura. Depois que você prepara teu mesh, aí você vai para o tracking. O tracking do mesh, né, tá aqui. Na aba de Mesh Tracking você vai ver que não tem muitas opções. Então a gente tem uma opção que ele faz o smoothness automático. Esse parâmetro smoothness é muito importante. Funciona da seguinte maneira. Como o Power Mesh é uma mistura de planar tracking com tracking de deformação, você tem que escolher aqui o que você quer que influencie mais. Quanto maior o valor do smoothness, mais influência vai para o planar tracker, menos influência de deformação vai ter. E quanto menor o valor de smoothness, mais influência da deformação vai ter e menos do planar tracker. Se você está vendo que a deformação está muito maluca e tal, você pode tentar um smoothness maior. Aqui ele está em 50%, ou seja, ele está na metade do caminho. Metade deformação, metade planar tracker. Dois últimos parâmetros. Ele tem um auto smoothness, ou seja, ele vai controlar o smoothness automaticamente. E aí você deixa ele escolher. Esse Warp Spline é o que? Ele vai deformar a curva que está dentro da região aqui. Então, usualmente eu deixo o smoothness em 50 para testar, deixo o Warp Spline. Tem uma coisa muito importante, que é totalmente diferente de quando você faz o Planar Tracker, que é o seguinte. O que ele vai traquear, eu vou desligar o mesh aqui, ó, é o que está dentro da curva. Só que quando você está fazendo um mesh, um Power Mesh, a curva tem que estar dentro do objeto. Se tiver coisa do background junto, do fundo, não vai dar certo. Então, você desenha usualmente uma curva para gerar o mesh, porque o mesh precisa ser maior, mas na hora de traquear, você tem que editar essa curva e reduzir o tamanho dela, para ela ficar dentro do braço, nesse caso aqui. Talvez tenha até muito ponto.
não tem problema, tá? Você cria o mesh é uma coisa, a curva é outra. Se você quiser aqui, ó, reduzir a quantidade de pontos, não tem problema nenhum. Você faz o que você quiser depois que você criou essa curva, você faz o que você quiser com ela, para que você tenha aqui outros resultados de roto. Então, digamos que aqui, essa aqui é a minha região de tracking que eu quero utilizar para fazer o tracking do braço. Então agora eu estou pronto para fazer o tracking. Quando você for fazer o tracking, você liga os parâmetros que você quer usualmente. Translação, escala, rotação, shear, perspectiva, o que você quiser. Tem que deixar o mesh ligado para que funcione, obviamente, o tracking de mesh. Daí vou mandar para frente, traqueando. Você vai ver ali os elementos deformando. Eu vou desligar o mesh aqui para a gente ver a roto como é que ficou. Né? Para uma roto complexa desse jeito, nada mal. É aquela mesma história do Planar Tracker. A qualquer momento você pode vir aqui, se acontecer alguma coisa, a roto começa a sair aqui, por exemplo, você pode fazer ajustes, não tem problema. Né? Só lembrando que você está criando um keyframe. Então você está criando um keyframe no shape, né? E aí você continua traqueando para frente. Você pode ajustar. Então você está vendo aqui que ficou bem interessante porque ele misturou o Planar Tracker com o Mesh e fez um movimento de braço aqui muito legal. Uma coisa que talvez, né, só com o Planar Tracker a gente não ia conseguir fazer ou ia ter que dividir em vários elementos aqui para que desse certo. Um dos problemas do Power Mesh é que às vezes você tem muito jitter, né? Você tem muita coisa tremendo ali dentro do Power Mesh devido a mudanças de luz, mudanças de textura, e isso acaba atrapalhando um pouco a tua roto. Então nesse caso, aí você tem que voltar, se você faz esse track inicial e você vê que está dando problema, você às vezes volta atrás e muda os parâmetros de smoothness, porque aí você pode querer mais ou menos deformação. E esse smoothness aqui, lembre-se que é animado também, você pode animar o smoothness. Por exemplo, eu venho até aqui, nesse ponto, e acho que está ok, mas a partir daqui começa a mudar a luz. Então você vem aqui e marca um keyframe de smoothness e deixa, sei lá, 100% Planar Tracker. Então agora eu tenho só Planar Tracker acontecendo aqui. Daí aqui eu achei que está ok. Eu volto agora o smoothness, vamos colocar 10%. E a partir daqui ele traqueia com 10, usando bastante deformação. Então pode ver que quando eu coloquei bastante deformação, ó, já começou a dar umas loucuras aqui na parte de cima, porque ele está muito influenciado por um valor de deformação ali numa área preta com preto que ele não sabe muito bem o que traquear. Então você tem que encontrar o equilíbrio das coisas para que você consiga ter um resultado mais consistente ou mais estável, digamos, dentro desse mesh. Assistindo aí os treinamentos da Boris, você vê que o Power Mesh acaba criando um hábito que eu acho ruim, assim, para quem faz roto, que é o hábito de fazer tudo num desenho só, porque daí você tem uma área grande como essa, e você faz todos os elementos dentro de uma curva só. Então como é que eu vou fazer para usar esse Power Mesh? Eu tenho que colocar tudo aqui dentro desse layer aqui, para que funcione. Então eu teria que vir aqui, ó, na canetinha aqui de adicionar, adicionando uma curva dentro da outra, né? Tudo faz parte do mesmo layer. Se você faz dessa maneira, a curva vai funcionar. Ó. Agora, vamos olhar o mesh dessa região aqui. Como é que tá? Essa curva está seguindo aquele mesh? Ó, pode ver que ele está seguindo, ele está ficando dentro daquela região do mesh. Ó. Ela está sempre travada nesses pontos aqui. Ou seja, tem uma certa deformação, mas não tem todo o movimento. É aquilo que eu falei. Coisas muito pequenas dentro do Power Mesh nem sempre funcionam tão bem. Então esse detalhe de dedo é um movimento 3D que está acontecendo aqui que ele não tem como também fazer um mesh 3D completo. Tipo assim, é tudo baseado em planos, certo? Plano que está deformando. Então, nesse caso aí, a gente tem um problema que a gente vai ter que animar esse dedo aqui, se a gente quisesse usar o mesmo elemento dentro da mesma curva. Então acaba ficando uma bagunça, às vezes. O ideal seria, sei lá, se você quer usar o mesmo Power Mesh, você duplicar o layer para separar melhor as regiões. As curvas que você desenhar aqui dentro desse layer, com essa ferramenta, vão acabar seguindo o que você tinha ali.
Vamos tentar um Power Mesh nessa cena aqui que foi feita de roto tradicional no outro vídeo. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Vou fazer o desenho do Mesh primeiro. Vou ligar o Mesh aqui, vamos começar a gerar o Mesh. Então, aquela coisa, o Mesh tem que sempre ser um pouco maior, porque senão ele fica muito curto. Se você for usar em outros softwares, né, ele fica muito justo, daí não dá certo os polígonos. Vai fazer uma projeção, alguma coisa, então sempre desenha um pouco maior, apesar de que ele traqueia o que estiver dentro da roto mesmo, que a gente vai utilizar ali para traquear. Então aqui vamos tentar um automático aqui, vamos ver o que acontece. Não tem muitos pontos aqui nessa curva, eu acho que eu vou ter que usar o uniforme de qualquer maneira. As ferramentas de edição, assim, de Mesh não são tão maravilhosas, né, então mesmo que eu gere um automático aqui, eu tenho uma ferramenta de edição de Mesh, que você pode adicionar vértices, mas ela não é muito intuitiva, eu diria. Então, caso você queira fazer um mesh com menos coisas, você acaba tendo que fazer de forma manual. Então, é uma opção também, você entra aqui no modo de edição de mesh, e se você for traquear isso aqui, daí ele vai obedecer, né? Isso tudo aqui tem um keyframe. Então o keyframe aqui vai determinar o ponto inicial do mesh e ele vai traquear o que ele achar ali dentro daquela região, já influenciando. Eu vou passar para o modo uniforme, que eu acho que vai dar mais resultado aqui. Vamos tentar alguma coisa com mesh size 30, por exemplo. E vamos usar aqui então 50%, warp spline. Vou pegar esses pontos aqui de cima e vou colocar para dentro da área que eu quero traquear. Vou tentar colocar bem no limite aqui. Se você achar que é necessário, você pode deletar pontos, não tem problema. O que você faz de curva aqui é totalmente independente do mesh. Ele vai traquear dentro dessa área. Inclusive os pontos de mesh que estão fora da área, você vai ver que eles ficam fixos, basicamente. Eles seguem o que está aqui, ó. Por exemplo, esse ponto aqui está fora da área, ele vai seguir mais ou menos o que acontece nessa região. Esses pontos que estão fora também seguem o que acontece, o que está dentro dessa região. Então tem essa dinâmica, né, do que está acontecendo. Ó, aqui tem pontos que estão fora da área de mesh, talvez seja interessante até trazer esses pontos aqui um pouquinho mais para dentro, para ele conseguir se guiar melhor. Porque na verdade o que eu quero é essa região de cima, né, o de baixo aqui não me interessa tanto. Então vamos lá. Sempre salvo o projeto, porque o Power Mesh às vezes dá uns paus brabos aí, fecha o software na tua cara. É o Mocha, né? O Mocha não é o software mais confiável do mundo. Ele tem seus problemas. Traquear aqui, eu quero deformação, rotação, translação, escala, 50% de smoothness. Vamos ver como é que ele se comporta. Já dá pra ver que ele tá um pouco mais lento assim para traquear. Então aqui ó, o que está acontecendo, a sombra está atrapalhando o tracking. Ele está se perdendo aqui ó, na sombra. Então já estou vendo que não está rolando muito, porque a sombra está dificultando o meu tracking. Se você achar necessário, você às vezes tem que editar a curva também. Você está falando, está ficando muito longe ali, não está conseguindo traquear. Traz a curva mais para o extremo aqui. Só tem que tomar cuidado para não pegar o background, porque se pegar o background não vai funcionar. Vamos tentar aqui ligar o mesh, vamos ficar de olho. Agora, essa sombra aqui não vai ter o que resolva. Então, aqui você tem duas opções. Uma, ou você deixa menos sensível à deformação. Eu posso vir aqui até o último lugar onde eu estava satisfeito com isso. E daí, a partir daqui, eu aumento o smoothness para que ele passe mais para o tracking planar, por exemplo. E o tracking planar passe a ser o que vai influenciar. Você está vendo que não está adiantando muito. Pode ser que eu tenha que tirar também coisas aqui. Tirar o shear. Vamos ver. Mesmo assim ele está reduzindo na escala. Então não está adiantando. Vou deixar só a translação. Vamos ver o que acontece. Mas também não está me ajudando muito. Depois ali ele voltou lá para a posição. Então se veja. É uma coisa bem legal, mas tem seus problemas, né? Não é não vai resolver todas as situações. É possível a gente fazer um shape de subtração aqui. Totalmente aceitável. O que a gente pode fazer é desenhar aqui um shape de subtração em cima.
e começar a gerar uma área de subtração, só que aqui você vê a sombra entra quase que todo o momento. E aqui eu posso até finalizar o shape, finalizar para esse ponto, para que depois aqui ele não exista mais. Então algo assim, de repente. E aqui eu vou fazer o início dele aqui. Então ele existe aqui nessa região, não preciso mais traquear, e ele vai ser um shape de subtração. E agora quando eu traquear esse elemento aqui, eu vou ter ali um outro resultado. Vamos ver aqui. Salvar. Vou mandar traquear. Vou deixar a translação só, vamos ver o que vai acontecer. Vou dar play aqui, traquear para frente. Depois ele volta ali, não entendo por que ele volta, não tem nada acontecendo ali que force ele a voltar, né? Mas ele acaba voltando. Então, tá aqui nosso resultado, você vê, dá para você contornar alguns problemas, mas nem tudo vai ser 100% perfeito com o Power Mesh, porque ele é suscetível a mudanças de luz, é suscetível a mudanças de movimento muito rápido, ele não consegue traquear tudo que você quer sempre. Tem que tomar cuidado porque eu já tenho keyframes na curva. Se está na dúvida onde estão os keyframes, você pode ir no Dope Sheet e ver se estão na curva ou se estão nos parâmetros aqui. Mas o que eu vou fazer aqui é, eu vou deletar tudo para frente, ficar só com o keyframe inicial, pegar esses pontos aqui agora, suavizar eles e movê-los para as posições corretas e aí começar a fazer a roto. Você pode ligar a estabilização também, se quiser. E aí vamos ajustando aqui os nossos elementos de acordo com a deformação que a gente vê ali. Mas você vê que realmente ele dá um upgrade aí na sutileza das deformações, então a gente consegue ter uma rota, de certa forma, mais rápida. Dá para ver que ele dá uma escalada aqui em alguns momentos, tem alguma coisa de escala aqui na minha curva, mas no geral você vê que ajudou bastante, né? Só que você tem que ter a capacidade de refinar isso aí e também saber a hora de evitar, né? E usar o smoothness a teu favor para quando você tem muitos problemas de deformação, você passar mais para o Planar Tracker ou menos. E aí você vai ter resultados aí que acho que possivelmente deu bem menos trabalho do que aquele outro, do que o vídeo anterior. Dá um play aí. Mas no geral achei que ficou bem consistente. Deu uma boa consistência aí pro nosso trabalho de roto. Então tem que experimentar com a ferramenta, tem que sentir. Você vai ver que se for tentar fazer o braço aqui, o antebraço, vai dar bastante trabalho também por causa das mudanças de luz. Então ele é uma ferramenta maravilhosa, mas não é a solução de todos os seus problemas, nem tudo você vai conseguir traquear com ele. O que é bem da verdade, assim, se for pensar, é que a maioria das cenas que você vê nas demonstrações são cenas fáceis. Quando tem muita coisa ruim acontecendo, os caras não fazem demo. Para finalizar, eu quero mostrar um último recurso, que é você aproveitar um tracking planar que você já fez para usar com Mesh Warp. Basicamente, você vai fazer um tracking planar regular. Digamos, vou traquear aqui as costas da garota aqui. Então está aqui traqueada as costas. Depois que você tem um tracking planar, você pode criar aqui a tua região de tracking, digamos, eu quero fazer alguma coisa no cabelo dela. Então eu vou fazer um outro shape. Esse aqui foi o tracking das costas. Então no tracking, no layer 18, eu vou linkar esse layer no layer 17. Eu clico aqui, ó, e eu uso o Planar Data do layer que ele está linkado. E aí ele vai criar esse tracking utilizando já as informações. Assim ele fica mais... ele reduz, né, você aproveita, né? Você acaba, então dessa maneira você acaba aproveitando uma informação de um planar que você já fez e rapidamente você consegue colocar isso aqui num mesh para poder utilizar. Ou às vezes você fez um tracking bem mais elaborado, deu muito problema no tracking, você teve que fazer algumas coisas manuais, enfim, você fez refinamentos no teu tracking, então você pode utilizar aquele layer para rapidamente tentar experimentar com o Power Mesh para ver se vai dar certo
e utilizar esses dados. Então é um recurso interessante. Depois que você está com o teu tracking pronto, você pode exportar isso para outros softwares, usualmente como trackers 2D ou elementos 3D, geometria poligonal. Para o Nuke, por exemplo, você pode exportar como Mesh Tracker, e aí ele vai exportar cada um desses pontos. Então você vai ter ali todos os trackers da deformação do teu mesh animados, baseados ali no que você traqueou, que é bem interessante. Ou se você exportar como Mesh Data ou Vertex Transform Data, o Mesh Data é o mais tradicional, vamos dizer assim. Ele vai exportar um mesh 3D e uma câmera. Então ele já traz tudo que você precisa para montar a cena em 3D. Por exemplo, no Nuke ele traria o mesh, vou mudar aqui para textura com wireframe. Você tem um mesh 3D, totalmente 3D, e a câmera. Então as coisas já encaixam ali automaticamente. Se você olhar isso aqui, é um elemento 3D. Porém, veja que não é um 3D com profundidade, porque tudo no Mocha é baseado em planos, né? Então é basicamente um elemento 3D que se deforma num plano que fica parado na profundidade. Ele não tem profundidade. O Mocha, nesse caso aqui, com esse recurso que a gente está usando, não tem profundidade. Se você utilizar os recursos de câmera tracking do Mocha, aí sim pode ser que tenha profundidade. Mas do jeito que fizemos aqui, não tem. Então ele tem esse Mesh Data e ele tem o Vertex Transform Data. Na minha opinião, eu acho menos útil, mas ele exporta só os vértices. Então você tem os vértices ali. Não são todos os softwares que vão conseguir usar isso aqui para fazer alguma coisa efetivamente, mas também é uma possibilidade. É mais ou menos o que é o tracker, né? Só que uma informação 3D com a profundidade fixa. São essas algumas das opções para trazer para os softwares. E é por isso que a gente faz a área dos polígonos sempre maior do que o que a gente precisa. Porque se você fizer muito para dentro aqui, não tem como você editar. E nem todos os softwares são capazes de editar um mesh 3D, ainda mais animado. Então você tem que sempre fazer uma área maior para que dê certo. Quando você mandar lá, tem uma sobra para você poder projetar e fazer as coisas que você quer. Então, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.